Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valdomiro Benjamin. Nós vamos falar aqui um pouco sobre contabilidade de custos. Essa é a nossa primeira aula. Então veja bem, vamos começar a definir o que é a contabilidade de custos e a sua história ao longo de todo o desenvolvimento da ciência contábil em si. Então vamos começar a articular aqui alguns elementos, como por exemplo, vamos compreender os custos de um bem ou serviço dentro da questão de preço e valor. Porque assim, uma coisa é o custo. É o quanto nós temos que consumir de recursos para que nós possamos trazer um produto à tona, tá? Então são os consumos de recursos que nós utilizamos ao longo de uma cadeia produtiva, por exemplo. O preço é o quanto que o mercado está disponível ou tem de disponibilidade para arcar com a aquisição de um bem ou produto. O valor é o quanto você percebe de benefício em relação a um bem ou um produto. Ok. Dentro da ciência contábil, a gente tem algumas questões que devem ser articuladas, como, por exemplo, como quantificar tudo aquilo que nós temos de recursos dentro de um ambiente produtivo, seja um produto, seja um serviço. Bom, essa primeira aula, então, ela é para poder ambientar todo o nosso vocabulário, a expectativa em relação ao que nós precisamos trabalhar ao longo dessa disciplina. Tá? Então, por exemplo, o desenvolvimento da ciência contábil em si, ela parte de uma questão que era as relações de comércio. As relações de comércio, elas implicavam, por exemplo, de um método um pouco mais primitivo, levar e trazer recursos de um lugar para o outro. Ok. Quando isso era feito de maneira apenas matéria bruta, matérias-primas, ou produtos que você simplesmente comprava de maneira pronta em um mercado e levava para outro, isso não implicava em grandes mensurações. Contudo, quando a gente começa a trabalhar com a questão da revolução industrial, por exemplo, onde nós temos uma complexificação maior dos produtos e das coisas que nós precisamos fabricar, a gente tem uma questão crucial que é como quantificar os recursos que nós usamos para a produção dos nossos bens e serviços. Então, relações de produções mais complexas, então a gente precisa quantificar mão de obra, a gente precisa quantificar matéria-prima e nós precisamos quantificar custos imediatos de fabricação. Ao longo de toda a disciplina, a gente vai trabalhar um pouco melhor isso, conceito por conceito, mas por enquanto a gente precisa apenas colocar isso dentro de um contexto maior de qual é a importância da contabilidade de custos para todo o contexto do seu curso e para sua formação como contador. Bom, a grande questão então aqui para nós é como que eu vou organizar todo o emaranhado de informações que se tem à disposição dentro de uma organização para que eu possa então, a partir daí, formar informações relevantes para que eu possa tomar decisão. Essa é a questão crucial da contabilidade de custos, tá? E a temática central do estudo de custos. Bom, então o que é então a contabilidade de custos? Vamos pensar assim um pouco. Na verdade são modelos, teorias e técnicas que nós utilizamos para que nós possamos construir informação relevante para a tomada de decisão. Nós vamos ouvir falar sobre o custeio por abstração, o custeio IBC, vamos falar sobre alguns outros modelos gerenciais que a gente vai ver em outras oportunidades, mas nessa disciplina já o vocabulário nasce para que depois você possa lá para frente conseguir compreender melhor esses valores, esses conceitos. Mas na essência, o que a gente precisa é organizar a informação para que nós possamos tomar decisões que otimizem resultados, ok? Bom, continuando, dentro de um contexto mais histórico, a contabilidade de custos, ela nasce, por exemplo, do avanço da indústria, que, como a gente já falou, os produtos e serviços se complexificam, eles ficam mais complexos e, portanto, o que a gente tem? Uma tecnologia nascida no século XX que torna os sistemas de produção bem mais difíceis de serem rastreados nos seus entornos, na sua forma de construção, de produção e assim por diante. Ok. Então, esse avanço da indústria e também do mercado de capitais traz para nós uma grande questão.
A gente precisa de informação relevante para levar tanto para usuários internos da contabilidade, ou seja, das organizações, quanto para usuários externos, informações. Essas informações, na verdade, elas partem do seguinte pressuposto: a informação que chega ao usuário precisa ser uma informação relevante, temporal, e ela tem que ter significado. Então, nesse contexto em que o mercado de capital exige, portanto, informações, a contabilidade de custos, ela acompanha toda essa necessidade. Por isso, técnicas foram aperfeiçoadas, outras foram criadas, justamente buscando, então, satisfazer algumas coisas importantes dentro do contexto do mercado de capitais. Também a questão da contabilidade de custos ser uma responsável pela construção de informações relevantes. Tudo isso traz dentro dessa esteira da produção de informação, né, que é o principal produto da contabilidade, questões cruciais para a gestão das organizações. Bom, então o objetivo central dessa contabilidade de custos, o que é? É, na verdade, apresentar os principais métodos de custeios que faz com que aquele emaranhado de dados se transforme em informações. Como já falamos, técnicas como, por exemplo, o custeio por abstração, o custeio IBC, além de outras formas mais avançadas de mensuração de custos, ou mesmo quaisquer outras mensurações, estão inseridas no contexto da contabilidade de custos. Ao longo de toda a disciplina, a gente vai pontuar um a um e trazer para vocês informações que vai lhe ajudar a compreender de maneira bem tranquila essas informações, essas técnicas e essas teorias, ok? Bom, na verdade, tudo isso, essa busca de conhecimento, principalmente da contabilidade de custos, que é um dos alicerces dentro do que a gente chama de ciência contábil, ela é extremamente importante e vai requerer de você um estudo pleno, uma dedicação forte. Não se trata de coisas muito difíceis. É uma disciplina que requer um pouco, obviamente, de empenho, mas que, por um lado, ela assusta pela forma de que a gente quantifica as coisas, mas, por outro, ela traz um benefício muito forte, porque ela é a base de todo o curso de ciência contábil. Uma das principais disciplinas, dentre outras, obviamente, mas também uma das principais disciplinas. Então, a gente vai tentar aqui, e aí eu proponho para vocês esse convite, vamos nos esforçar para que a gente possa fazer aí uma ótima viagem, ok? Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.